Se quiser começar a pressionar alguém, pode pressionar o Manuel Neto. Vou deixar aqui o contato dele para você ligar diretamente para ele, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é um amante de um bom simpósio de economia. Lucas, você já assistiu quantos simpósios de economia? Fala para mim. Tem uns poucos. Alguns, né? Alguns. Boa. Lucas aí, que é um cara experiente em simpósios de economia, e com certeza ele assistiu um dos mais falados aí das últimas semanas, que é o simpósio de Jackson Hole, que ocorreu ali dia 22 de setembro de 2025 e que todo mundo estava aguardando para saber as falas, principalmente de Jerome Powell. Obviamente, a gente está num contexto completamente conturbado, né, da economia norte-americana, mas antes da gente passar por todos esses detalhes, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o Jackson Hole, afinal. O Jackson Hole Economic Symposium acontece todos os anos desde 1978 na cidade de Wyoming e ele é organizado pelo Federal Reserve de Kansas City. O objetivo principal era para atrair, né, alguns dos mais importantes banqueiros centrais, algumas pessoas que são ligadas ao mercado financeiro, e sempre de lá sai algo que vai ditar algumas tendências aí nas políticas monetárias das principais economias do mundo, tá? E foi lá em Jackson Hole que o Ben Bernanke acabou divulgando, né, sinalizando as primeiras medidas que seriam tomadas pós-crise de 2008 e também as divulgações do Mario Draghi, que era do Banco Central Europeu, que faria whatever it takes para salvar o euro da sua crise, beleza? Então, sempre que acontece, né, o simpósio de Jackson Hole, todo o mundo, né, ligado às finanças e todo mundo que é um pouco mais, tanto que importa, né, essa política econômicas divulgadas na parte monetária no Jackson Hole, todo mundo fica ligadinho por lá, porque pode vir algo que vai mudar toda essa dinâmica, beleza? Mas quando a gente vem ali, né, para esse simpósio em que todo mundo espera o discurso de Jerome Powell, a gente acaba passando pelo seguinte cenário macroeconômico, né? Principalmente agora que ao lado vai aparecer para vocês como que tá a trajetória do emprego nos Estados Unidos, tá? Principalmente olhando para o payroll, né? Que são os empregos não agrícolas, que a gente até inclusive já fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso, pode pesquisar por aí, e que a gente tem hoje um cenário que está desacelerando o emprego por lá e que isso pode gerar ou não uma recessão nos Estados Unidos, mas a tendência, como a gente está vendo aqui, é uma tendência de queda, e isso acaba preocupando o Jerome Powell. Além disso, a gente também tem algumas pressões inflacionárias que estão ocorrendo por lá, em que a inflação ela tá acima ali, né, da meta dos Estados Unidos de 2%, hoje está em torno de 2,7%, mas que não era o grande problema, o grande vilão, como foi em 2022 e em 2023. E além disso, né, a gente também ainda passa por uma parte um pouco mais conturbada da história norte-americana, que estão sendo as tarifas aplicadas mundo afora e que isso impacta diretamente na inflação dos Estados Unidos e também na sua balança comercial, né? Então, todo esse cenário, né, adverso, é o que trouxe, né, o Jerome Powell ali para a sua discussão. E outra coisa que vem aqui também ao caso é como que foi divulgada, né, a última ata do Fed, né, do FONC especificamente, que é quem decide ali os juros dos Estados Unidos, porque houve ali, né, a dissidência de 2 membros do Fed, algo que não ocorria desde 1993. Então, se indicando que a política monetária por lá não está tendo um sinal tão claro e que nem os próprios diretores ali do FONC estão concordando entre si. E no discurso do Powell acabou chamando a atenção ali que o que mais preocupa a equipe do Fed é principalmente tanto a demanda dos trabalhadores quanto também a oferta de trabalho por lá, tá? Isso pode acabar indicando para os Estados Unidos uma rápida desaceleração da economia que, se obviamente a gente demora demais para tomar algum estímulo por lá, pode gerar uma recessão, que seria um problema muito grave, né? Principalmente quando a gente está falando sobre uma recessão econômica e com a inflação crescente. Isso pode chegar ali ao pior dos mundos, que é a estagflação. O Powell, que já tem sido criticado, né, principalmente pelo Trump, ele por demorar demais para cortar os juros, nesse caso ele poderia acabar dando ainda mais insumos para o Trump, tá? Então, além disso, né, a gente ainda tá vivendo ali para essas pressões inflacionárias que o Powell tá começando a conseguir olhar uma janela de corte de juros já em setembro, né? Ele deixou essa porta aberta ali, mas que vai fazer isso com um pouco mais de cautela, assim como tem sido toda a sua política monetária, e com isso, abre aspas, ele chegou a trazer pra gente no discurso seguinte: com a política em território restritivo, o cenário base e a mudança no balanço de riscos podem justificar um ajuste em nossa postura de política, ele afirmou. Quando a gente fala um pouco mais sobre isso, né, a gente acaba vendo que o Jerome Powell, ele é conhecido aqui pelo nosso querido Manuel Neto como um dos maiores mureteiros da história da política monetária dos Estados Unidos. Então, se quiser começar a pressionar alguém, pode pressionar o Manuel Neto. Vou deixar aqui o contato dele para você ligar diretamente para ele, Powell. E essa simples sinalização ali do Jerome Powell acabou animando o mercado inteiro, tá?
tá? Então vários investidores do mundo todo acabaram se animando com essa possibilidade de corte de juros por lá e fizeram com que o S&P, Dow Jones, Nasdaq e diversos desses outros índices acabaram voando na última sexta-feira e também fez com que a própria bolsa brasileira, né, subisse ali em torno de 2%, mais de 2% nessa mesma data. E algumas bolsas globais acabaram subindo também, né? Além da do Brasil, Japão, Europa, entre outras, acabaram se beneficiando aí por esse pequeno sinal de estímulo da economia norte-americana. Quando a gente olha mais agora para a parte da renda fixa, a gente tem que os treasuries dos Estados Unidos, né, que indicam ali, né, também as possibilidades ali de juros futuros, elas acabaram cedendo. Isso também trouxe mais alguns ânimos por lá e também acabaram fazendo com que alguns investidores retirassem os seus recursos da economia norte-americana para mandar para alguns outros países, principalmente países emergentes. Então a gente acabou olhando por lá e vimos que algumas moedas, como o próprio real, né, acabaram se valorizando e o dólar por aqui caiu mais de 1% nessa mesma data. E com isso, algumas casas ali muito famosas, como Barclays, BNP, a Deutsche Bank, Morgan Stanley, entre outras, aqui no Brasil também tem algumas que acabaram projetando alguns cortes de 25 pontos base já na próxima reunião que vai ocorrer agora dia 16 e dia 17 de setembro, tá? Além disso, no Fed Watch, né, lá na CME, que é a Bolsa de Chicago, também aumentaram-se as expectativas de que esses cortes de juros possam ocorrer já em 90% de certeza, de acordo com as apostas que são feitas por lá. E olhando ali para o espectro político, né, desde que o Trump assumiu o poder, ele começou a pressionar o Jerome Powell para fazer esses cortes de juros de uma forma mais acentuada e acelerada, justamente indicando que os Estados Unidos poderiam de fato entrar em uma recessão. E além disso, na noite de ontem, ao que estou gravando esse vídeo, ele anunciou a demissão da Lisa Cook, uma das diretoras ali do Banco Central dos Estados Unidos, alegando algumas fraudes de hipotecárias lá, e isso acabou colocando em xeque a independência que foi alcançada do Fed já em 1951 e que essa pressão não ocorria já há mais 60 anos. Então vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história, porque a Lisa Cook já deixou claro ali que ela não sai do poder e vai continuar fazendo o que for melhor para a política americana no termo monetário, ok? E por que isso aí importa para o Brasil, tá? Quando a gente olha para o cenário nacional, a gente começa a ver que muitos desses fluxos ali que saem dos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, acaba desembarcando aqui. Isso acaba pressionando o dólar para baixo e isso também vai auxiliar também para que a gente consiga ter uma flexibilidade maior na nossa política monetária, fazendo com que o Banco Central consiga reduzir os juros por aqui de uma forma mais rápida do que a que se esperava, né? Isso se tudo se mantiver constante. Então, outro ponto também que acaba favorecendo pra gente é quando a gente olha para as bolsas. Isso porque o fluxo de investimentos diretos dos Estados Unidos para cá é muito alto. Então, é um dado que a gente já trouxe algumas vezes no programa, que é sempre bom a gente estar reforçando, que mais 50% das movimentações aqui na Bolsa Brasileira são feitas por investidores estrangeiros. Então, vamos ficar de olho, porque qualquer movimentação de juros que houver por lá, isso vai favorecer aqui para o Brasil no ambiente de tanto de corte de juros, tanto para a Bolsa Brasileira se tornar cada vez mais atrativa frente aos investidores que vão buscar uma rentabilidade mais atrativa em mercados que são mais arriscados, como o próprio Brasil. E aqui eu trouxe também dois momentos históricos do Jackson Hole para mostrar qual que é a importância desse simpósio e o que tem contido nesses discursos que estão por lá. Um deles, que é o de 2010, que eu tinha até trazido para vocês aqui, do Ben Bernanke, que ele preparou que haveria ali um pacote de estímulos através de compra de ativos para estimular a economia norte-americana, aumentando a liquidez e investimentos diretos. Um outro ponto foi em 2020, quando o próprio Powell trouxe ali que o Fed utilizaria como estratégia uma meta de inflação média de 2%, né? Então, que é utilizada até hoje, né, no seu mandato e que é muito parecida ali com o que seria a meta de inflação do Brasil, sem ter essa banda, né, de flexibilidade, mas que isso mostra, né, o quão importante a gente está de olho no Jackson Hole, porque ele vai trazer pra gente todas essas movimentações e até um spoilerzinho, digamos assim, das políticas monetárias mundo afora. Então, resumindo aqui o vídeo de hoje, o Jerome Powell deixou a porta aberta ali pro primeiro corte de juros dos Estados Unidos desde 2020, isso se os dados se mantiverem como estão vindo agora, com a inflação com a trajetória de queda e também, né, uma preocupação maior ali com o emprego nos Estados Unidos, fazendo com que tenha que haver estímulos por lá, e uma das fórmulas ali de fazer com que a economia seja estimulada é sim tendo um corte de juros
por lá, e isso vai trazer mais acesso ao crédito e expansão dessas empresas. Para a gente que é investidores, né, ficar de olho nessa economia, principalmente porque em setembro pode ser essa chave, né, de virada lá da economia norte-americana, que vai reverberar muitas dessas decisões por lá aqui no mercado nacional do Brasil, fazendo com que o dólar possa cair e os ativos de risco se tornar cada vez mais atrativos ao investidor internacional. E agora eu quero saber, você que está aí de casa, que está acompanhando o canal, o que você acha que vai acontecer com a política do Fed em setembro? Você acha que vai cortar os juros por lá, vão manter iguais? Será que o Jerome Powell vai meter o louco, vai acabar aumentando os juros por lá? Então deixa aqui a sua opinião e também comenta o que você achou do vídeo, o que você quer saber para as próximas semanas. Não esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que esse conteúdo vai agregar para ele. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.